Olá, turminha do Conquistar, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Olha só, nós estamos então na nossa aula de número 7, né? A filosofia vai fazer duas perguntas importantes aí: duvidar ou acreditar? Eis a questão. Muito bem, nessa aula nós vamos conversar sobre ceticismo e dogmatismo. Perfeito, então, vamos ver qual é a dúvida dessa aula? Duvidar ou acreditar? Eis a questão. Pensemos um pouquinho. O ser humano é um ser racional e com livre arbítrio para adotar as suas próprias verdades. Para muitos, as respostas existenciais são respondidas com base na religião. Para outros, essas respostas elas não são absolutas e precisam ser investigadas. Portanto, pensem um pouquinho aí. Devo duvidar de tudo ou devo acreditar em tudo? Eis a questão. Muito bem. Pensaram um pouquinho aí? Duvidar ou acreditar? Vamos ver então o nosso tira-dúvida. Vamos agora tentar entender um pouquinho essas questões aí. Lembro que nós vamos falar sobre ceticismo e dogmatismo. Mas nós começamos com uma nova pergunta. A pergunta é possível elaborar conhecimento? O que vocês acham? É possível nós chegarmos a um conhecimento preciso? Podemos afirmar que esse conhecimento elaborado, ele é verdadeiro? Como nós podemos dizer que esse conhecimento realmente é verdadeiro? Realmente é verdade aquilo que nós aprendemos? Vocês estão vendo aí do lado uma imagenzinha, né? Senhor, como faço para ser sábio? E aí o mestre responde: primeiro passo, parar de acreditar em fake news. Segundo passo, pare de se consultar no Google e procure um médico. Olha só, porque hoje a gente vai no Google e o Google responde tudo pra gente. Mas será que tudo aquilo que está lá é verdadeiro realmente? Então, por o exemplo que nós colocamos aí, você acredita no que lê? Você acredita no que vê nos jornais e mídias sociais? Temos que tomar muito cuidado com isso, não é verdade, gente? É possível conhecer todas as coisas uniformemente e de modo amplo? O que vocês acham aí, né? Chegamos a esse conhecimento? É possível chegar e perceber todas as coisas de maneira uniforme e ampla ao mesmo tempo? O que vocês acham, né? Muito bem, existem e existiram, né? Começou lá no ano passado e continua até hoje, duas correntes filosóficas que tentaram responder isso daí. E elas se enfrentaram ao longo da história e continuam nos nossos dias atuais. Vamos conhecer um pouquinho essas correntes? Vamos lá. Nós estamos falando de ceticismo e nós vamos falar de dogmatismo. No ceticismo, o que é o ceticismo, gente? Uma posição filosófica, olha só, que consiste em desconfiar da ideia de que existe uma verdade absoluta. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Ela desconfia, ela não nega, tá? É muito importante isso daí. Ah, porque eu sou cético, eu não acredito em nada. Pera lá. Né? Você pode desconfiar, não acreditar é outra coisa, tá bom? Vamos entender bem esses conceitos aí. O cético, né, essa corrente chamada ceticismo, ela considera a impossibilidade do conhecimento, tá bom? Daquele conhecimento puro, daquele conhecimento verdadeiro, daquele conhecimento uniforme, daquele conhecimento amplo que nós vimos agora há pouco aí. Portanto, para o cético, tá? A verdade não existe, ou, pelo menos,
é difícil de ser alcançada. Veja o que eu falei lá, né, no primeiro ponto ali. Eu desconfio dessa ideia de que existe essa verdade absoluta. Eu desconfio da ideia de que essa verdade pode ser alcançada. Ou então, é muito difícil alcançar essa verdade. Mas o que o cético faz? Ele simplesmente questiona e diz que pronto, acabou, se não existe verdade nenhuma? Não. O que o cético faz? Ele observa tudo. Ele considera tudo. Tá? Ele analisa tudo com muitos critérios, com muita calma, tá bom? Para tentar o quê? Para tentar chegar a essa conclusão. Mas o cético, ele não vai crer, em momento algum, em verdades dogmáticas, que nós vamos ver a ideia do dogmatismo, tá? Então, ele observa, ele considera, mas ele não crê nessas verdades dogmáticas. Estão conseguindo me entender aí? Então, vamos lá. Primeira posição filosófica aqui, ceticismo, tá? O ceticismo, ele é do quê? Da dúvida. Não existe essa verdade absoluta para o cético. Ele questiona, ele observa, ele analisa, ele estuda tudo isso, mas ele diz, olha, essa verdade absoluta, dogmática, que essa certeza nós não temos. Não é possível chegar a essa conclusão. Por isso que eu duvido. Por isso que eu questiono. Perfeito? Conseguiram acompanhar o ceticismo? Muito bem. Venham comigo agora para entendermos o dogmatismo. Preste atenção no dogmatismo. Olha só. Quem é o dogmático? O dogmático é aquele que tem uma posição filosófica que concebe a existência da verdade e a possibilidade do conhecimento. Olha aí, totalmente diferente do cético, né? Ele diz, a verdade existe. O conhecimento, ele é possível sim, tá certo? O que o cético vai dizer? Que essa verdade, ela pode ser encontrada pela mente humana, tá? A nossa mente, vocês estão vendo ali a imagem do lado, né? Ali tipo um quebra-cabeça ali do nosso cérebro, né? Então, ela vai se encaixar direitinho. Por quê? Porque quando a nossa mente humana, ela é capaz de chegar a essa verdade absoluta, a essa verdade inquestionável. Nós temos a capacidade, nós temos a inteligência de chegar a essa verdade aí. Então, vejam só, dentro do dogmatismo, a relação sujeito-objeto, ela é diferente do ceticismo. Perfeito? Por quê? Porque aqui, dentro do dogmatismo, ele diz assim, é evidente, olha essa frase aí, é evidente que o sujeito apreende o objeto. Vocês estão ouvindo? Não é aprende não, tá bom, gente? É apreende o objeto. O que o dogmático está dizendo? É evidente que o sujeito consegue alcançar, consegue chegar, né, a entender, a conhecer, a aprender o conceito da coisa em si. Ou seja, esse objeto, ele pode ser conhecido através da minha capacidade de pensar, de analisar, de encontrar. Olha só, vocês estão percebendo a diferença aí? Enquanto de um lado eu digo que o sujeito não consegue chegar a essa verdade, do outro lado eu digo que o sujeito, ele apreende, ele conhece, ele chega a essa verdade, tá bom? Então, essa posição filosófica dogmática, ela concebe a existência da verdade e a possibilidade do conhecimento. A verdade pode ser, sim, encontrada pela mente humana, ela é absoluta, ela é inquestionável. Perfeito, então, gente, então vocês estão percebendo aí, eu espero que eu tenha conseguido acompanhar direitinho aí, essa diferença aí, entre o cético, tá, que duvida, que tudo questiona, né, que essa verdade não chega a ser possível conhecê-la, encontrá-la, concordar com ela, né, e de outro lado, o dogmático. Professor, dá uma ideia mais clara disso aí pra gente. Pronto, vamos lá então. Normalmente, a ideia, a verdade dogmática, ela é muito usada pela igreja, pelas religiões. Pronto, fica mais claro entender isso daí, fica mais fácil entender isso daí. A verdade dogmática, normalmente, é usada pelas religiões. É uma questão, muitas vezes, de quê? De fé.
Por quê? Porque muitas vezes você não consegue explicar. Olha o cético aqui. Poxa, mas se eu não consigo explicar, então não existe, né? Então eu não consigo chegar a essa verdade. O dogmático diz, não, eu não consigo explicar, mas a minha mente é capaz de aprender e a religião traz a ideia do quê? Da fé. Pela minha fé, eu posso alcançar, eu posso chegar sim a essa verdade. E aonde eu não consigo apreender, compreender, o que vai acontecer? A minha fé vai me dizer que isso é verdadeiro. Conseguiram? Ficou mais fácil para vocês entenderem aí? Olha só, é muito importante entender esses conceitos, por quê? Porque nas avaliações que vocês vão fazer de larga escala, esse assunto é muito debatido, tá bom? Eles aparecem muito nas avaliações que vocês vão estar fazendo, ceticismo e dogmatismo. Portanto, se vocês conseguirem entender bem essa diferença e esses conceitos básicos que eu estou passando aqui para vocês, então vocês vão conseguir responder com muita facilidade todas as questões que vão aparecer lá, tá? Sempre entendendo bem essa ideia aí. Eu estou falando do cético, daquele que duvida, daquele que questiona, daquele que analisa, daquele que estuda o assunto, que coloca o assunto aqui na mesa, que vai para cima, vai ler, vai tentar entender tudo isso daí, mas questiona, tá? Mas duvida da capacidade da nossa mente de alcançar essa verdade, e do outro lado nós temos o dogmático, aquele que vai lá também, que estuda, que questiona, que analisa, mas diz, não, é possível sim chegar a essa verdade. Perfeito? Então a nossa mente consegue chegar, a nossa mente consegue alcançar, consegue apreender essa verdade. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso checklist. Existe um conhecimento? É possível alcançar esse conhecimento? Esse conhecimento alcançado, ele é verdadeiro? Existe uma verdade realmente nesse conhecimento? Nós conseguimos chegar a esse conhecimento verdadeiro, uniforme e amplo, tudo ao mesmo tempo? O que vocês acham aí? Olha aí, prestem bem atenção, esse é o nosso checklist, tá? Então, essas três perguntinhas aí, essas três dúvidazinhas aí, é o fundamento de toda essa aula, perfeito? Existe um conhecimento? Esse conhecimento, ele é verdadeiro? Esse conhecimento, ele é uniforme e amplo? Perfeito? Então, olha só, vocês lembram que nós falamos que os seres humanos possuem o quê? Linhas de pensamento e condutas variadas com relação ao conhecimento, tá? Existem muitas linhas de pensamento. Nós estamos falando aqui de ceticismo e dogmatismo, são duas linhas apenas. As mais, talvez, que normalmente aparecem mais, né, nas nossas discussões aí, tá? E os seres humanos, o quê? Eles possuem essas linhas e condutas variadas e eles lidam de forma diferente com cada uma delas, tá? Ou simplesmente se acreditam no que é ensinado, ou simplesmente se duvidam daquilo que é ensinado, tá bom? Lembrando sempre que acreditando ou duvidando, o que nós fazemos? Nós buscamos sempre o porquê daquilo que lhe é transmitido. Eu estou transmitindo aqui para vocês, vocês estão sempre perguntando, será que é verdade ou não é verdade tudo isso que está sendo falado para a gente? Perfeito? Nós estudamos aqui duas linhas de pensamento. Quais foram, né? O ceticismo e o dogmatismo. Perfeito? Então, olha só. Vocês têm que ficar bem atentos a essa questão aí, tá? De um lado, o ceticismo, aquela posição filosófica que desconfia de tudo, que desconfia que não existe uma verdade absoluta, essa verdade absoluta não é alcançada, né? A impossibilidade desse conhecimento, a verdade não existe, ou pelo menos é o quê? Difícil de ser alcançada. Mas o cético, ele é estudioso, ele observa, ele analisa, ele considera, mas ele não vai crer nas verdades dogmáticas. Essa é uma linha de pensamento. Nós temos a outra linha de pensamento. Qual é a outra linha de pensamento? O dogmatismo. Eu falei que o dogmatismo está muito voltado às verdades religiosas, não é verdade? O que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé. Olha só,
né, o conceito de dogmatismo? Uma verdade de fé, tá? Então é aquela posição filosófica que concebe, sim, a existência de uma verdade e a possibilidade de alcançarmos esse conhecimento, tá? A verdade, no dogmatismo, ela pode ser encontrada pela nossa mente, pela mente humana. E essa verdade, ela é absoluta, ela é inquestionável. Portanto, aquela relação que existe entre o sujeito que conhece e o objeto que deve ser conhecido, ele acontece. Ou seja, é evidente que o sujeito apreende, conhece, chega, né, ao conceito desse objeto aí. Conseguiram acompanhar? Muito bem, então, gente. Olha, eu espero que vocês estejam entendendo isso aí direitinho, porque é muito importante para as avaliações de vocês. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos para as nossas dicas. Muito bem. Prepararam papel e caneta aí para anotarem? Vamos lá, então. Anote aí um. Olha só, do lado ali já tem de cara ali, vocês podem ver, né? Fake ou real, né? O que é fake e o que é real? Hoje em dia nós temos que pensar muito nisso daí, né? Temos que tomar muito cuidado que as mídias sociais, né, os meios de comunicação trazem muitas inverdades para a gente e eles colocam como se fosse verdade. E o que é mais interessante é que a gente nem analisa, a gente simplesmente passa em frente, né? Olha só, o cético, por exemplo, é importante nós sermos céticos de vez em quando. Então anote aí, o cético ele faz o quê? Ele desconfia da verdade de que existe uma verdade absoluta. Ele desconfia da ideia de que essa verdade absoluta é verdade, né? Acontece. Então, o que o cético trabalha com a ideia de, opa, isso aí pode ser fake, né? Isso aí não é real, né? O cético, ele considera a impossibilidade desse conhecimento. Esse é um dos problemas do cético. Por quê? Porque para ele esse conhecimento não existe, esse conhecimento é impossível de ser alcançado, ou seja, a verdade não existe ou essa verdade é, no mínimo, difícil de ser alcançada. Estão anotando isso aí, gente? É muito importante, hein, para as avaliações de vocês. Mas o cético, olha só, precisamos ser céticos de vez em quando. Por que, professor, precisamos ser céticos de vez em quando? Porque diante de uma notícia, né? Diante de algo que está aí à nossa frente, a gente tem que fazer o quê? Observar. A gente tem que considerar, né? Para quê? Para que a gente não possa cair nessas inverdades e repassá-las como se fossem verdades, perfeito? Hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Por isso, ser cético de vez em quando é importante aí, tá? Mas para a avaliação de vocês é importante entender isso daí. Quem é o cético? Aquele que desconfia da ideia, aquele que considera a impossibilidade de um conhecimento, é difícil de alcançar essa verdade e não crê em verdades dogmáticas. Perfeito? Muito bem. Prepare papel e caneta agora para o Anote Aí 2. No Anote Aí 2, o que eu tenho que entender, tá? Que nós temos uma outra ideia chamada dogmatismo. Para o dogmatismo, o que é o dogma? Uma verdade de fé. Perfeito? Então, para o dogmático, essa verdade, ela existe. Então, concebe a existência da verdade. A possibilidade do conhecimento existe, nós podemos encontrar sim esse conhecimento. E essa verdade, ela é encontrada por quem? Pela nossa mente, pela mente humana, que é a mente que tem a capacidade de alcançar essa verdade aí. Perfeito? Lembre que esse aí, o dogmatismo, o ceticismo, o dogmatismo já vem lá desde a Grécia Antiga, mas eles vão ganhar muita força ali no período da Idade Moderna, quando o racionalismo toma conta, né? Nós deixamos de ser teocêntricos e nos tornamos antropocêntricos, não é verdade? Nós nos tornamos, então, a mente humana, racionais, a mente humana tem a capacidade de chegar a essa verdade. E essa verdade, alcançada pela mente humana, ela é absoluta e inquestionável. Ou seja, o sujeito, ele apreende o objeto, ele é capaz de conhecer, ele é capaz de chegar a uma conclusão, ele é capaz, gente, de quê? De trazer um conceito da coisa em si.
Perfeito, então, anotaram bem aí? O anote aí 1 e o anote aí 2. Muito bom, então. Vamos, então, para o nosso encerramento. E agora é o seguinte, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Quer aprender mais? Quer saber mais sobre tudo o que está acontecendo? Então vamos lá, procurem a gente, procure o CEMEAN lá no @Centro de Mídias _AM. Tem muita coisa legal lá para vocês. E também no #Projeto Conquistar Seducan, tá bom? Acompanhe a gente lá, dê o seu like, né? Se inscrevam nos canais e venham aprender cada vez mais com a gente. Venham conquistar com a gente.